Olá, você está no Átomo Quântico. Hoje vamos falar sobre a catarse. A catarse é um termo um tanto quanto difícil de digerir e mais ainda de entender para alguns indivíduos. Basicamente, a catarse é a capacidade que a mente tem de realizar como se fosse um expurgo, uma limpeza das informações negativas que carrega. No decorrer da vida, a mente ela vai registrando tudo o que acontece com a gente. E veja que existem graus dessas gravações. Existem aspectos que temos consciência que estão acontecendo, outros que não temos, o que algumas pessoas chamam de inconsciência. Também tem os aspectos fisiológicos, de memórias, de lembranças. Então tudo que nos compõe, a mente que é composta por nós, é registrada dentro de algum lugar. E veja, quando nós apresentamos um possível problema para o indivíduo, no primeiro momento ele pode negar como um mecanismo de defesa natural, que é a negação. Então a pessoa diz, não tem nada para perdoar. Veja que essa resposta pronta é oferecida pela consciência dela. Só que quando é uma resposta muito pronta, muito rápida, ou a gente consegue perceber que há uma incongruência entre o que é dito e o que é mostrado pelo corpo, nós conseguimos ver que sim, há uma informação ali dentro. Só que como a gente estava dizendo, ela disse conscientemente, mas é um problema que ela não tem consciência. Então nós sabemos que esse problema, ele se mostra pelos detalhes pequenos. E por isso que é importante que a pessoa esteja atenta a esses detalhes. Principalmente se você quiser ajudar uma pessoa, se você quiser, sei lá, dar uma luz para ela. É interessante que você analise mais o que ela faz do que o que ela diz. As palavras, quando nós dizemos, proferimos elas, nós podemos controlar, podemos medir, mas é nos detalhes pequenos que nós vamos entregando. E nessa questão da catarse é importante que a gente entenda esse contexto geral da comunicação do indivíduo, de ver também que existe a vibração. Nós estávamos falando há uns vídeos lá atrás que, por exemplo, a gente até falou aqui brevemente, eu digo uma coisa, mas eu ajo de outra maneira. E quando provocado numa situação de hostilidade, eu faço algo que foge daquilo que eu estava dizendo. Então nós vemos aí que há uma incongruência entre o que é dito, o que é sentido, o que é falado. Então a comunicação ela é ruído, não é um som harmônico, é um ruído. Então isso demonstra uma desincronicidade entre a mente, entre os departamentos da mente. Então por que a gente está falando isso? Esse é um aspecto importantíssimo para verificar se é, como se diz, se é exigida uma catarse nesse momento da sua vida. Se está havendo confusão mental. A confusão mental, conforme dizemos, é aquela incongruência entre o que fazemos, como dizemos, por que dizemos, enfim. Essa questão de deixar tudo para lá, de não querer saber de nada, de procrastinar. Então nós vamos vendo, a nossa alma, a nossa centelha, ela olha para dentro de si, de nós mesmos no caso, e nós sabemos o que temos que fazer, sabemos como temos que mudar, que temos que mudar. Entretanto, o nosso ego faz aquela força porque é confortável, né? Ah, não vou fazer isso porque eu prefiro ficar aqui, porque eu prefiro pensar desse jeito, porque é confortável, ou porque tem medo de mudar, vai que perde as amizades, vai que muda de emprego, perde o emprego, então é muito si. Então nós vemos que de tudo isso que acontece, a catarse principal que tem que ocorrer é abraçar a própria causa, de entender quem é e de entender o que está fazendo aqui. Claro que quando nós paramos para pensar nessas perguntas, nós pensamos, poxa, então quer dizer, o que eu vim fazer aqui? Eu tenho que ir atrás da profissão, do trabalho? O que é isso? O que eu vim fazer aqui em que sentido? É o que veio fazer aqui nesse aspecto de contexto geral. Imaginemos assim por um momento. Indivíduos que viveram, seres humanos que viveram há 2000 anos atrás, provavelmente não haviam advogados, não haviam pedreiros, não haviam design de interiores, mas ainda assim eles buscavam a essência deles. Veja que nessa linha cronológica existem padrões de busca. O que o ser humano busca dentro de si, o que ele veio aqui para fazer. O ser humano está aqui para ser humano. E ser humano vem de ser sábio, como sabemos. Então a natureza do ser humano é enriquecer conhecimento a nível muito complexo, se relacionado com animais e demais outros seres vivos.
É claro que essa questão ela envolve várias outras, como confiança no universo, confiar em Deus, soltar, daquele tal do soltar. Então vemos que é um grande complexo. Isso exige uma enorme catarse para que a gente consiga acompanhar essa linha de raciocínio. Nós queremos chegar aqui para você nessa questão da catarse, para que você consiga entender que muito provavelmente, caso você sinta que esse processo de ressonância ou é difícil de aprender, tem um déficit de atenção, está tendo uma dificuldade, é alguma resistência que está sendo imposta por você mesmo. Veja que isso não é ruim, é uma defesa. A mente muitas vezes acredita que essa mudança vai prejudicar, que ela vai ser negativa. Então com isso ela constrói uma proteção para tentar impedir que isso aconteça. Então é normal. Veja que se você se enquadra nisso, é uma grande chance de ter paciência consigo mesmo. Muito provavelmente quando nós nos identificamos com isso, falamos, nossa, realmente, eu estou me sabotando. É natural que a gente sinta raiva. Então a gente saia de um extremo e vá para o outro, e deixa de enxergar o meio termo, que seria, tudo bem, eu estou disposto a chegar lá, mas eu também estou tendo paciência comigo mesmo. Porque se a gente dá um salto maior que a perna, depois a gente se arrepende porque teve alguma coisa que a gente queria ter visto e não viu, por pressa de chegar até aquele destino. Então tenhamos paciência, tudo no seu tempo, o tal do soltar, ok? Até o próximo vídeo.